É muita coisa, mas dá certo. Eita. Acho que é isso aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começou a nossa live. Vamos aqui falar sobre um pouco de português em relação à AOCP. É uma banca muito boa, certo? Ela tem questões maravilhosas, questões fáceis, certo? E isso é ter calma, paciência, que, claro, vai ser uma prova muito boa. São as dicas de português do professor Marconildo Viegas para vocês aí que vão fazer a prova do Instituto AOCP. Essas questões aqui que eu coloquei, elas são de provas anteriores, certo? São questões fáceis e ela não costuma fazer pegadinhas, né? Até o presente momento ela não costuma fazer pegadinhas. Se a pessoa pegar e for fazer uma prova dela, é claro que você vai ter uma prova muito boa. Aí vai ter alguns barulhozinhos aqui, certo? Na live, porque eu tô num ambiente que tá um pouco externo à casa. Aí tem crianças brincando, o povo conversando, é uma situação bem movimentada aqui a rua, e aí eu peço até já desculpa para vocês. Então essa AOCP, ela é uma banca muito boa, viu pessoal? Ela é uma banca muito boa, você tem condições de tirar excelentes notas, certo? E vamos aqui conosco, né? Nós sabemos que na língua portuguesa tem a divisão silábica, né? Aquela divisão das sílabas, né? Todo mundo sabe que os dígrafos NH, LH, CH, GU, QU, eles não se separam, certo? Diferente, esses aqui, eles não se separam. Diferentes de RR, SS, XC, SC e SC cedilha. Então é bom prestar atenção na divisão silábica. Quando também tiver uma palavra que tem vogais iguais, letras iguais, ela deve ir para a sílaba anterior, separar, né? Então nós temos aqui
uma, duas, três, quatro palavras, ó, amuado, abacateiro, hiperativo e depressão. Então, como é que a gente faz, professor, essa divisão silábica, né? Nós temos aqui 5 opções. Aí vamos ver a questão das opções por eliminação, ok? Então, nós sabemos que algumas palavras aqui estão erradas e só uma opção está correta. Assinala a alternativa que apresenta a correta divisão silábica. Vocês têm que prestar atenção com relação a isso. Tem que ter cuidado com a correta e com a incorreta. No caso, a banca aqui está pedindo a opção correta da divisão silábica dessas palavras. Então, nós temos aqui, ó, eu vou aqui apagar o quadro e vocês vão pegar e perceber que vamos ver aqui umas opções que já estão incorretas e que nós temos a opção de marcar a correta, entenderam? Então nós temos aqui, olha, vamos lá ver a palavra depressão. Como é que se separa depressão? Depressão. Então, quando tem esse dígrafo aqui, ó, SS, eles vão estar em sílabas separadas, ok? Então, se ele tiver junta, então a opção já está errada, essa aqui já está errada, essa aqui já está errada, pode ser correta essa aqui e essa aqui, certo? Aí vamos ver como é que se separa abacateiro. Abacateiro, certo? Abacateiro. Então, nós vamos ver aqui que essa opção já está errada também, né? Essa opção pode ser, essa opção está errada, porque abacateiro aqui está errado. No caso aqui, depressão, que está errado, e depressão também está errado, certo? Então, só ficou a letra A e a letra E. Então, vamos aqui ver como é que está separado hiperativo. Vamos lá ver aqui, ó. Hiperativo se separa normal. Hiperativo. Então, hiperativo aqui, nós já temos a opção incorreta. Logo, a opção correta seria a letra E. Então, hiperativo, amuado. Se você não soubesse, né? Aí você iria por essas opções aqui que eu estou dando a vocês. Então, na questão de língua portuguesa da AOCP, né? Aqui a banca AOCP, essa questão muito fácil, certo? Muito fácil. Você pode fazer tranquilamente e tirar nota boa, certo? Então, nós temos aqui essa questão da banca AOCP, ok? Então, deixa eu só diminuir aqui a câmera, ok? Vou diminuir aqui um pouquinho a câmera para vocês verem como é que fica a opção, certo? Então, aí tá a opção a primeira questão aqui de gramática. Olha, e agora vamos para a segunda questão, que é aquela relacionada à acentuação, né? Nós sabemos que todos os proparoxítonas são acentuados, certo? São acentuados. Essa é uma regra geral, ok? Então, nós temos aqui algumas palavras, ele está pedindo que é a corretamente acentuada. Então, nós temos várias palavras e devemos ver se todas estão legais, né? Vamos ver aqui a palavra adolescente. Adolescente aqui já está errado. Vacina também está errada. Então, o acento está incorreto. Essa opção já não tem mais. Essa adolescente com
o acento circunflexo. Já sintoma também está errado, imagem está errado e cardiologista está errado. Então essa opção também está errada, né? Tem assim palavras que nós conhecemos que o acento é muito comum. Medicina não tem acento, severo também não tem acento. Aí saúde e heróico estão, mas tem duas opções que estão erradas. Então essa opção não é. E aqui, ó, enjoo, suporte. Aqui, ó, enjoo já não tem mais esse acento, de acordo com o novo acordo ortográfico. E suporte também não tem esse acento. Então, essa questão aqui está errada. Logo, a correta seria essa aqui, ó, lúcido. É um proparoxítona. Tendência é uma paroxítona. Lâmina é proparoxítona. E mágoa, paroxítona. Se vocês não lembram o que é paroxítona, proparoxítona e oxítona, é com relação à sílaba forte. Por exemplo, café, ela é uma oxítona. Porque você não diz café, você diz café. Então, é uma oxítona, ok? Já na palavra, igual a palavra sofá, você não diz sofá, você diz sofá. Então, esse fá, ele é bem forte. Essa é a característica da oxítona. A última sílaba é forte. Caderno. Caderno, ele é uma paroxítona, porque toda vez que nós temos a sílaba forte na penúltima sílaba, nós temos uma paroxítona. Então, caderno, né? Você não diz caderno, nem não sei nem pronunciar, né? Porque não tem. Então você pronuncia caderno com caderno, olha aí como é forte. E a outra, você vai ver que a palavra matemática, certo? Ela é uma palavra que aqui ela não é forte, aqui ela não é forte, mas aqui ela é forte. E ela é acentuada. Logo, os proparoxítonas, eles são acentuados. Então, cabe a você lembrar dessas regrinhas. Os proparoxítonas são acentuados, eles têm a antepenúltima sílaba acentuada, é forte. Café tem a última sílaba, ela é a chamada oxítona, e caderno é a proparoxítona. Outra questão aqui é assinalar a opção correta com relação à divisão silábica. No caso aqui, nós vamos ver que, como eu disse a vocês, vamos começar por aquelas que a gente sabe que está errado, né? Nós sabemos que estão erradas, né? essa palavra. E aí, aquelas que tiverem corretamente, a gente vê, né? No caso, vamos ver para a letra A. Vamos ver a letra A aqui, vamos ver se ela está correta. Insulto, aparentemente está certo, mas expressão, como eu disse a vocês, os dois S aqui, o dígrafo SS, ele é separável. Ou seja, um fica numa sílaba e outro noutra sílaba. Então, essa questão aqui não é. Aí, sociedades, tá ok. Examino, aqui tá errado, porque examino tem um hífen aqui, né? Examino. Então, aqui também não está correta. Aí, vamos para a próxima questão, né? Aperfeiçoamento. Fei, né? É um ditongo, certo? Então, aqui já estaria errado. E questões. Aqui também ele é um ditongo nasal, logo isso aqui estaria errado. Mas também, para nós vermos, também estaria errada a palavra contraditório, porque não está separada corretamente. Aí vamos aí para a letra D. Avaliação, liberdade, adjetivando. Toda vez que vier as consoantes mudas aqui no meio, né? Uma fica de um lado e outra fica do outro. Uma fica na sílaba anterior e a outra na sílaba também anterior. Liberdade está correto
E avaliação. Avaliação. Está aqui, também está correto. Essa aqui seria a resposta correta. Para ver que a gente está indo no caminho certo, você vai ver que aqui está errado. O substantivo está incorreto na sua forma de divisão. A forma de divisão de substantivo é substantivos, ok? Então, tem essa questão da divisão silábica. Em relação agora à próxima questão aqui, né? Nós temos a palavra comprar. Comprar. Nós temos a palavra garanto. Opa, que feia a letra, travou. Deixa eu ajeitar aqui, vou passar a borrachinha, só um minutinho, que ao vivo tem dessas coisas. Aí aqui, ó, vou pegar e vou botar aqui, ó, garanto, certo? E aqui, então, ó, tanto o vocábulo comprar quanto o vocábulo garanto tem 7 letras e 6 fonemas e um dígrafo nasal. Então, ele está dizendo que aqui tem 7 letras, 5 fonemas. Aliás, 6 fonemas. 6 fonemas. E um dígrafo nasal. Um dígrafo nasal. Aí vou explicar isso aqui para vocês. Além daqueles dígrafos que nós conhecemos, dígrafo CH, LH, NH, GU, QU, XC, SC, SC cedilha, RR, SS, nós temos GU e QU, né? Nós temos os dígrafos nasais. Os dígrafos nasais são aqueles que tem o AM ou o AN junto, né? Essa família aqui, AN, AM, AN, EM, EN, canto e tal, tem várias palavras, né? Aí nós temos aqui, certo? Então essas famílias AM e AN, AM, EM, IM, OM, UM, AN, EN, IN, ON e UN. Então, esses são considerados dígrafos nasais. E o dígrafo, ele é considerado um só fonema. Eu acho que não vai dar para botar aqui não. Um só fonema. O dígrafo, ele é considerado um só fonema, certo? Deixa eu ver aqui se está ok na live. Está. Aí o dígrafo, ele é considerado um só fonema. E esse fonema, no caso aqui, é nasal, né? Mas o dígrafo normal também, ele é considerado um só fonema. Por exemplo, a palavra chave. Aqui, ó, chave. Nós temos um dígrafo aqui, né? Então, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras, certo? O que são letras? Letras é aquilo que eu escrevo. O que são fonemas? São aqueles sons da fala. Então, aqui, como eu tenho 5 letras, eu vou ter o dígrafo, que ele é considerado um só fonema. Então, eu vou diminuir uma unidade de letras. Se eu tenho 2 letras que representam um único som, eu vou diminuir uma unidade de letras da letra, que vai ser, então, 4 fonemas, certo? Então, isso aqui você aprende no 6º ano, no 1º ano do ensino médio. Aí agora voltando para a questão, dentro desse conteúdo. Então vamos ver se isso aqui é certo ou se isso aqui é errado, né? Comprar. Comprar eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui confere, certo? Confere. Garanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também confere. Certo? Os dois conferem aí. Agora nós vamos ver a questão dos fonemas. Como eu disse, viu? A família do AM, ele é um só fonema. Então, eu vou ter que descontar da quantidade de letras. Então, se eu tenho aqui um fonema, OM, né? E aqui eu tenho um fonema AN.
eu vou descontar uma unidade das letras, porque são duas letras representando um só fonema. Então eu vou ter aqui 6 fonemas para os dois, então aqui está correto, ok? Agora ele pede e diz que cada uma tem um dígrafo nasal. Como a gente já estudou aqui, nós vamos ver que o dígrafo nasal está aqui e os dois estão corretos, porque todos os dois têm o dígrafo nasal. Então a resposta aqui está corretíssima, certo? Uma questão fácil, seja ela de marcar X ou ela de certo ou errado. Aqui está, essa questão está correta, só é fazer essa análise, ok? Aí vamos para a próxima questão. Se você tiver dúvida, depois posta aí nos comentários, porque na segunda live que eu for fazer, eu vou explicar a vocês. Meu Instagram é @professormarconildoviegas e o meu canal no YouTube é youtube.com/c, ou aliás, você só vai pesquisar lá, Professor Marconildo Viegas, né? Aí você pesquisa lá no YouTube, se inscreve no canal, porque sempre eu vou estar fazendo essas lives para que a gente possa aqui tá trocando ideias, informações e tirando as dúvidas de vocês. Então aqui ele pede a alternativa correta, certo? A OCP aqui ela pede a alternativa correta. Aí ela diz no encerto, né? Tenho que fazer minha lição de casa. O termo em destaque é um objeto indireto, certo? Então, um objeto indireto. Aí a gente vai ver essa questão. Aí vamos ver aqui, guerra, a palavra guerra, que a gente estudou agorinha, tem 6 letras, 4 fonemas e 2 dígrafos. Aí vamos ver se está certo. No segundo quadrinho do texto 2, é porque tinha um quadrinho antes, aí eu não coloquei, né? Mas aí o quadrinho não interfere não. A palavra então pode ser substituída por conquanto, certo? Aí vamos ver aqui. Tenho que fazer uma entrega. Tenho que fazer uma entrega. Então a função morfológica, ele está pedindo a morfologia, é que é um pronome relativo, certo? Então vou explicar cada uma dessas, é uma questão ampla, de muito conhecimento, né? Nós sabemos a primeira, vamos fazer a letra A, objeto indireto. Nós sabemos que existem os complementos dos verbos, né? Complementos verbais. Todo verbo que nós estudamos, existem os complementos verbais, certo? Verbais. Então, os complementos verbais, existem aqueles com preposição e sem preposição, ok? Existe o objeto direto. Objeto direto, ele não tem preposição, certo? O objeto direto, ele não tem preposição. Digo assim, Maria ama João. Aí no caso aqui o verbo, estamos analisando o complemento verbal. Qual é o complemento verbal? É João. Aqui não tem nenhuma preposição entre eles dois. Quais são as preposições? Quem não lembra? De, para, com, em, a e etc. Então o outro é o objeto indireto. Objeto indireto. Esse aqui vai precisar das preposições. Olha como é fácil. Aí eu digo assim, Maria gosta de João. Deixa eu ver se aqui deu certo na live, que eu estou usando aqui. Pronto, deu certo. Todo mundo está vendo aí. Maria gosta de João. Então, Maria gosta de João. Nós temos aqui o verbo gostar. Já disse que estamos avaliando o complemento verbal. E o complemento verbal de gostar aqui, no caso, é de João.
logo apareceu uma preposição. Toda vez quando isso ocorre, é um objeto direto. No caso, existe também o complemento nominal, certo? Então, aqui na questão, vamos ver qual é o verbo. Quando não é essa preposição aqui, quando ela não está junto do verbo, ele vai ser um complemento nominal, tá certo? Então, aqui, ó, tenho é o verbo. Fazer, segundo verbo. Claro. Então, logo após o verbo, tem um monte de coisa para depois chegar a preposição. Logo, isso aqui não é um objeto indireto. É um complemento nominal. Se depois do verbo fazer tivesse essa preposição aqui, aí seria objeto indireto. Certo? Então, aqui no caso, não tem essa preposição, a preposição está muito distante do verbo, aí esse objeto ele não é indireto, seria então um complemento nominal, está completando o sentido do nome lição, minha lição. Então vamos aqui, isso aqui está errado, vamos para aqui para guerra. Guerra eu tenho 2 dígrafos, certo? Eu tenho 2 dígrafos aqui. Então, vamos contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Bateu. Certo? Eu tenho, então, 2 dígrafos. São 2 letras que correspondem, então, a menos 2 unidades de letras. Porque são 2 letras que correspondem a um som. Então, eu tenho menos 2 unidades de letras, vai dar 4 fonemas. Certo? E eu tenho guerra, GU e RR, 2 dígrafos. Então, essa seria a resposta correta. Ok? Aqui na questão, então ela é uma conclusão. Seria substituído por logo, certo? Então, pois, né? Então, essa questão aqui também não pode ser substituída por conquanto, porque conquanto tem outra função. Na questão do que, eles usam bastante o que também, viu? Aí tem que estudar a função do que. Aqui, se eu quero saber se o que ele é pronome relativo, eu substituo por o qual, certo? O qual. Se esse o qual ele der certo na frase, ele vai ser um pronome relativo. Então, tenho o qual fazer uma entrega. Então, a frase não ficou legal. Então, esse que aqui, ele não é pronome relativo, certo? Então, aqui nós temos a opção incorreta. Então, a resposta correta seria a letra B de bola nessa opção. Essa é a única opção correta, porque guerra tem 6 letras, mas tem 2 dígrafos. Esses 2 dígrafos correspondem cada um a um fonema. Então, eu tenho que tirar da quantidade de letras 2 unidades. Logo, eu teria 4 fonemas. E ele tem 2 dígrafos, como já falamos. Então, ele vai ser, então, vai ser essa opção correta. Vamos aqui para a próxima opção, certo? Assinale a alternativa correta, na número 6. Vamos aqui, assinale a alternativa correta. Então, essa alternativa, né, aí vai ser aquela questão de proparoxítona, oxítona e paroxítona. Também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente isso. Isso mesmo. Então, olha, na questão A, ele diz o seguinte: nítida, ó, nítida aqui, ela está acentuada aqui, ó, em ni. E horário está acentuado no ra, certo? Então, a sílaba forte aqui é nítida. Você não diz nítida, você diz nítida. Então, aqui, nítida é um proparoxítona. Então, aqui não seriam as duas, né? Ele diz, ó, são acentuadas pelo mesmo motivo, são paroxítonas. Então, aqui seria a questão errada, porque ele está dizendo que nítida é paroxítona, mas nítida ela é proparoxítona. Eu já disse, né? Lembrar da questão de matemática. As palavras impressão e relações recebem o tio
pelo mesmo motivo. São paroxítonas terminadas em ditongo nasal. Claro que não são paroxítonas. Se está acentuada a última sílaba aqui, elas são oxítonas, terminados em ditongo nasal. Então, elas não são paroxítonas, são oxítonas. Lembra da palavra café? Então, a palavra café, o fé é forte, então é a última sílaba. Impressão, a última sílaba é forte, que é o são. E relações, a última sílaba, que é os sons, é a sílaba forte, certo? E então, mesmo elas terminando em ditongo nasal, elas não são paroxítonas. As palavras inúmeros e prejuízos, recebem um acento agudo por motivos diferentes. No caso de inúmeros, a acentuação se dá por ser uma palavra paroxítona terminada em S. No caso de prejuízo, a acentuação se dá por ser uma palavra paroxítona no plural. Então, nós temos aqui, né, essa questão que a gente tem que analisar. Vamos analisar a próxima, que a gente ficou na dúvida. Pode surgir a dúvida, né? Claro que eu já sei a resposta, eu vou fazer você pensar. As palavras tem em inglês recebem acento circunflexo por motivos diferentes. No caso de tem, a palavra se dá para marcar que o verbo concorda com a terceira pessoa do plural. Então, esse tem aqui, a terceira pessoa do plural. Em inglês, ele é uma oxítona terminada em S. Então, em inglês está certo, até agora está tudo certo, a letra D, né? Vamos ver aqui, voltando para a letra C. As palavras inúmeros e prejuízos recebem acento agudo por motivos diferentes. Até aqui, né? Ela está certa. Mas ela diz que inúmeros, no caso inúmeros, a acentuação se dá porque ela termina em S. E não é, porque toda paroxítona ela é acentuada. Prejuízo, porque ele está aqui, né? Ele termina em S, está certo. Mas somente por causa dessa terminação em S, né? É que a questão está errada. Então a questão certa é a letra D. Então eu vou colocar aqui, ó, eles têm. Então eles têm é acentuado. Ele tem, certo? Não é acentuado. Um está no plural e o outro está no singular. Em inglês, nós sabemos que em inglês é acentuado porque ele é oxítona. E então a letra D está correta. Vamos para a próxima aqui, para a gente quase finalizar nossa live de hoje. Vamos lá ver aqui, ó. Nos trechos, os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da China. Então tem a palavra aqui vermelho, tem a palavra China, grifado. Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos um navio, somos os containers que ele carrega. E será que carregados de tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de produzir menos feiura? Aí tem duas palavras aqui. Então vamos lá. Aditongo em containers e feiura. Há um encontro consonantal em vermelhos. Vamos ver aqui encontro consonantal, certo? Existe aqui o encontro consonantal, certo? China. E China não tem um encontro consonantal. Então aqui está errado, porque China tem um dígrafo, CH, certo? Então só por esse CH aí a questão já está errada. Aí vamos para a letra B, né? Aditongo crescente em containers e feiura. Dígrafos em vermelhos, tá aqui. China, tá certo. E encontro consonantal em sentado, aqui não tem, ó, essa palavra sentado aqui, não tem encontro consonantal. Porque ali o em, como eu já disse para vocês, a família do AM e do EN, ele é um dígrafo nasal. Então aqui já não está correto. Aí vem agora aditongo crescente em containers, correto. O ditongo crescente, para quem não lembra. Eita, minha letra ficou feia, mas tudo bem.
ele é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, certo? E em vermelhos e China, dígrafo, tem dígrafo aqui, tem dígrafo, agora tá aí sentado, dígrafo nasal. Encontro consonantal em produzir, aqui ó, tem um encontro consonantal de duas consoantes. E hiato em feiura, feiura, tá correto, essa aqui é a resposta correta. Então, os outros a gente vai só analisar, mas a resposta correta seria essa, né? Os dígrafos, encontro consonantal. Então, são questões fáceis que existem na AOCP. Há hiato em containers e feiura, certo? Aqui não tem, né? Aqui temos um dígrafo, mas aqui nós temos um hiato. Então, aqui já estaria errado, certo? Há um tritongo em feiura? Claro que não. Tem um ditongo e um hiato, né? Ditongo, o encontro de duas vogais, certo? A questão número 8 é em relação à palavra feiura, admissível, complexidade, ideológica, são retiradas do texto. Assinala a alternativa que apresenta a correta divisão silábica. É a correta, viu? A gente já estudou aqui, né, sobre essa questão da divisão silábica. Feiura está correto, admissível está errado, então essa questão já está errada. Admissível está correto. Feiura aqui está errado. Aqui no caso é a palavra feiura, é feiura, ok? Feiura. Aí feiura aqui está correto, admissível está errado, então também está errada, né? Agora vamos lá, feiura está correto, admissível está correto, complexidade também está correto, ideológica também está correta. A resposta correta seria a letra D. Feiura aqui está errado, né? Admissível está correto, complexidade correto, ideológica, né, no caso aqui está errado, então essa seria a resposta errada, mas a resposta correta seria a letra D. Então vamos aqui para número 9, são 10 questões hoje, aí quando for outro dia, ou talvez amanhã, irei fazer outra live com mais questões. Em nossos cérebros retém as informações, traumáticos é a palavra, e associados, né? As palavras destacadas apresentam qual divisão silábica? Então aqui, traumático, né? Então vamos separar aqui, né? Dois. Se não tiver nessa formação da divisão silábica, está errado. Então aqui está errado, aqui está aparentemente correto, aqui está errado, aqui está aparentemente correto e aqui também está errado, né? Então vamos lá, vamos ver agora a palavra traumático. Traumático, certo? Aliás, com traumáticos, né? Tem um S, né? Traumáticos. Então, aqui nessa opção, traumáticos, tá também correto e aqui também está correto. Então, aqui, aliás, traumático aqui, ó, seria traumático. Ah, não, aqui tá errado. Eu me enrolei aqui. Aí, ó, aqui seria qual opção? Traumático ou traumáticos? Traumáticos ou traumáticos. Eu estou separando aqui para você ver qual seria a opção correta. Você diz traumáticos ou traumáticos. Então, se você pronunciar a divisão silábica desse jeito, ela está incorreta, certo? Mas se você pega, né? Por isso que tem a palavra trauma. Traumáticos vem de trauma. Então aqui seria a letra D, que é a resposta correta.
certo? A resposta correta. E a última questão da noite, eu vou fazer até a 10, a 11 eu não vou fazer, vou deixar para a próxima aula. Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa. A palavra pesquisa, olha aqui, ele está dando essa palavra. Um encontro consonantal e um dígrafo, né? Então aqui nós temos o encontro consonantal, SQ, certo? E, aliás, um encontro consonantal e um ditongo. Só que QU aqui não é ditongo, ele é um dígrafo, certo? Ele é um dígrafo. Sendo dígrafo, essa questão está errada. Aí nós temos aqui, em crescente, há 3 encontros consonantais, CR, SC e NT. Nós sabemos que NT não, porque N é um dígrafo nasal, ok? Então aqui não seria a forma correta. Aí aqui seria a opção errada aí, né? Há um dígrafo na palavra negro. Claro que não, isso aqui é um encontro consonantal. Aliás, encontro consonantal, eu me confundi com encontro vocálico. Encontro consonantal, certo? O encontro consonantal é um encontro de consoante, viu? Então, o encontro consonantal aí é o GR, não é um dígrafo, né? Os dígrafos a gente já sabe, então essa opção aqui também não está correta. Dígrafo na palavra empreender. Existe a palavra empreender, existe um dígrafo, é M, que eu já falei, né? AM, AN, toda essa família existe um dígrafo. E ele disse, existe um dígrafo em igualdade. Aí eu vou explicar essa questão de igualdade aqui, viu? Igualdade. Você, quando não pronuncia essa palavra, esse U, certo? Ele vai ser um dígrafo. Se você pronunciar, ele não vai ser um dígrafo. É igual queijo, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui, vou passar aqui, mas eu já sei que essa aqui está errada e a resposta correta é a letra D. Palavra queijo. Você não diz queijo, você diz queijo. Então esse QU aqui, esse U aqui não é pronunciável, ele é um dígrafo. Mas igualdade, ele é pronunciável, viu? Então fica aí a dica para vocês. Se gostou do vídeo, dá um like. Se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, certo? Se inscreve no meu canal no YouTube, Professor Marconildo Viegas. E até a próxima oportunidade. Tchau, valeu!